Olá pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para te ensinar esse cachecol em tricô com ponto plissado. Vamos conferir as medidas. É uma peça que tem 1,60 de comprimento e ele assim, ó, fechadinho tá com 16 centímetros. E se você abrir um pouquinho, ele chega a 26 centímetros. É um ponto muito legal, muito fácil também. O ponto fantasia dessa peça é a repetição de 8 carreiras. No centro do cachecol, vocês vão perceber que, olha, que ele é praticamente a variação de 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia. O que vai fazer a diferença nas carreiras e formar esse plissado bem marcado são os pontos iniciais e os pontos finais. Esse sim, a gente vai ter que prestar bastante atenção. Mas eu vou relacionar bem direitinho os pontos de cada uma das 8 carreiras para você também não se perder, tá? É muito tranquilo. É só você repetir essas 8 carreiras. Quando chegar na 8ª, volta para a primeira e assim a gente vai até alcançar o comprimento que a gente quiser. Olha que legal, gente. Então vamos lá, vamos conferir os materiais e uma ótima aula para você. Para a aula de hoje, vamos trabalhar com o fio batique. Essa é a cor vinhedo, de numeração 9563. O novelo tem 100 gramas e vem 360 metros. A tex dele é 277. Vamos precisar de agulha para tricô 5 milímetros. Eu vou trabalhar com a circular, mas você pode usar a agulha reta também. Fita métrica e tesoura. O nosso ponto fantasia é múltiplo de 10 mais 3. Então, a gente vai começar aqui colocando 53 pontos na agulha. (53 pontos na agulha) e agora a gente vai começar a distribuir o ponto fantasia, que é composto por uma repetição de 8 carreiras. A gente vai trabalhar 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô a maior parte do tempo. O que vai fazer diferença nesse ponto vai ser os pontos distribuídos no início e no fim da carreira. É um ponto muito fácil, então vamos lá. Carreira número 1. Nós vamos começar distribuindo um ponto em meia. E agora vamos fazer essa sequência de 5 pontos em meia e 5 pontos em tricô. Esse ponto não conta. Então, fizemos um ponto em meia e agora vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos distribuir 5 pontos em meia e 5 pontos em tricô até o final. Olha agora novamente 5 pontos em meia, 3, 4, 5, de novo 5 pontos em tricô. Encontro com vocês no final da carreira. Só distribuir 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô. Prontinho, cheguei ao final da carreira e sobraram 2 pontos que vamos fazer em meia. 1 mais 1. Então, temos 2 pontos em meia. Vamos virar o trabalho e vamos começar a carreira número 2. Carreira número 2. Vamos começar com um ponto em meia, um ponto em tricô.
Agora vamos entrar no asterisco e distribuir 5 pontos em meia e 5 pontos em tricô até o final da carreira. Você vai observar que nós vamos distribuir acompanhando a posição dos pontos. Eu tenho aqui uma sequência de 5 pontos em meia e em seguida 5 pontos em tricô. Então lá, fizemos os nossos 2 pontos iniciais e começamos a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em tricô. Vou distribuir 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô, 5 em meia, 5 em tricô. Encontro com vocês no final da carreira. Aqui é muito importante, gente, nessa segunda carreira, que vocês acompanhem a posição dos pontos, tá? Se não casar aqui, olha, 5 pontos em meia sobre 5 pontos em meia da carreira anterior, então é porque você errou em algum momento. É importante fazer esse casamento, senão o desenho não fecha. Olha lá. Agora eu vou distribuir 5 pontos em tricô sobre 5 pontos em tricô. Estou chegando no final da minha segunda carreira, sobra um pontinho final que a gente vai trabalhar em meia. Vamos virar o trabalho, iniciarmos a nossa terceira carreira. Vamos começar com um ponto em meia e agora a gente dá início à sequência de 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô. Esse pontinho não conta. Agora eu começo 1, 2, 3, 4, 5. Observem que eu estou fazendo ponto meia sobre ponto meia. Os próximos pontos serão em tricô, olha lá, 5 pontos em tricô sobre 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em tricô. Vou distribuir 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô, até o final encontro com vocês. Olha só como é que vai ficando, ainda não dá para ver direitinho o ponto fantasia. Estou chegando no final da terceira carreira, acabei de distribuir os 5 pontos em tricô e finalizo distribuindo 2 pontos em meia. Olha lá, vai começando a tomar forma. Vira o trabalho e vamos dar início à nossa próxima carreira de número 4. Comece fazendo um ponto em meia, um ponto em tricô. E agora a gente dá início à sequência de 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô até o final. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em tricô. E sigo repetindo essa sequência: 5 meias, 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs. Encontro com vocês no final da carreira. Lembrando, gente, de fazer sempre meia sobre meia, tricô sobre tricô. Estou chegando no final da quarta carreira e vamos trabalhar o último ponto em meia. Vira o trabalho e vamos começar a nossa quinta carreira. Inicie fazendo 2 pontos em meia, 1, mais 1. Agora vamos distribuir a sequência de 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia por todos esses pontos centrais. Então, comece com 5 pontos em tricô, 2, 3, 4, 5. Agora, 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos distribuir dessa forma 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia até o final. E eu encontro com vocês aqui no final da carreira. Estou chegando aqui no final da quinta carreira.
trabalhando os últimos 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer o nosso último ponto em meia também. Então, são os 5 pontos em meia do asterisco da repetição, mais o último 1 ponto em meia. Vira o trabalho, vamos começar a nossa 6ª carreira. Inicie fazendo 1 ponto em meia. E agora a gente vai repetir a sequência: 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia até o final. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. Encontro com vocês no final da carreira. Cheguei ao final da 6ª carreira, restaram 2 pontos e vamos trabalhar 1 ponto em tricô, 1 ponto em meia. Vire o trabalho e vamos começar a 7ª carreira. Inicie fazendo 2 pontos em meia, 1, mais 1. Agora entramos na repetição da sequência de 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. Vamos repetir dessa forma: 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia. Encontro com vocês no final da carreira. Final da 7ª carreira, vamos fazer o último ponto em meia. Olha lá. Então, eu acabei de distribuir aqui os 5 pontos em meia e sobra o último, onde faremos um ponto em meia também. Vamos virar o trabalho. Vamos para a nossa última carreira do ponto fantasia, a 8ª carreira, e vamos começar a distribuição fazendo 1 ponto em meia. Agora entramos na sequência: 5 pontos em tricô, 3, 4, 5. 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos repetindo: 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia, 5 em tricô, 5 em meia. Encontro com vocês no final da carreira. Final da 8ª carreira, restam 2 pontos e faremos aqui 1 ponto em tricô, 1 ponto em meia. Vocês perceberam que nos pontos centrais, a gente sempre vai trabalhar 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô. O que vai fazer diferença no nosso ponto fantasia é nos 2 pontos iniciais e finais, que a gente vai trabalhando de forma diferente, conforme a distribuição das carreiras. E naqueles 5 pontos em tricôs e 5 pontos em meias, a gente vai transformando o nosso trabalho, olha, mudando a posição, tá vendo? Então, é só seguir a sequência dessas 8 carreiras até atingir o comprimento desejado. Mas para ficar 100% aí bem explicadinho, eu vou repetir mais uma vez a sequência das 8 carreiras. Assim que você distribuir a 8ª, você volta para a carreira número 1, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Então, vamos lá. Carreira número 1. Começo com 1 ponto em meia. E agora eu vou distribuir 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô. 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô até o final. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em tricô.
Vamos seguir a distribuição, encontro com vocês no final da carreira. Final da primeira carreira, distribuímos 2 pontos em meia. Vamos virar o trabalho, começar a sequência da carreira número 2. Inicia fazendo 1 ponto em meia, 1 ponto em tricô. Agora a gente entra na sequência distribuindo 5 pontos em meia, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Repetição de 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô até o final. Encontro com vocês aqui na outra ponta do nosso trabalho para iniciarmos a próxima carreira. Cheguei ao final da segunda carreira, sobrou aqui 1 ponto e eu vou trabalhar ele em meia. Olha, começa a aparecer o desenho. Vamos virar o trabalho e começar a carreira número 3. Comece fazendo 1 ponto em meia e agora a gente entra na repetição que faremos até o final. 5 pontos em meia, esse primeiro não conta. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos repetindo. 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô, até o final. Estou chegando no final da terceira carreira e os 2 últimos pontos a gente vai fazer em meia. Sempre ao final da distribuição da sequência de 5 pontos em meia, 5 pontos em tricô, vai sobrar 1 ou 2 pontos aqui. E é esse o segredo aqui do ponto fantasia. Os pontos iniciais e os pontos finais vão movimentar todos os pontos centrais. Então, vamos lá, vira o trabalho e vamos iniciar a quarta carreira. Comece fazendo 1 ponto em meia, 1 ponto em tricô. Agora entramos na repetição. Vamos distribuir 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em meia, 5 em tricô, 5 em meia, 5 em tricô. Encontro com vocês lá no final da carreira. Cheguei ao final da quarta carreira, sobra 1 pontinho. Acabei de distribuir 5 pontos em tricô e o meu último ponto vou trabalhar em meia. Olha só como é que vai ficando. Vira o trabalho e a gente vai fazer a nossa quinta carreira do ponto fantasia. Comece distribuindo 2 pontos em meia. 1, 2. Agora, nossa sequência vai ser de 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, segue distribuindo 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia, repetindo essa distribuição até o final. Olha só, aqui, vamos só reforçar. Comecei a minha quinta carreira distribuindo 2 pontos em meia, 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia, 5 em tricô, 5 em meia, 5 em tricô, 5 em meia, vai repetindo até o final da carreira. Final da quinta carreira, acabei de distribuir 5 pontos em meia e o meu último ponto vou fazer também 1 ponto em meia. Viro o trabalho,
Vamos fazer a nossa sexta carreira do ponto fantasia. Comece fazendo um ponto em meia. Agora a gente entra na sequência de repetição. 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em tricô. Depois 5 pontos em meia, 5 em tricô, 5 em meia. Vai repetindo e encontro com vocês no final da carreira. Final da sexta carreira, acabei de distribuir 5 pontos em meia, restaram 2 pontos e aqui eu vou trabalhar 1 ponto em tricô, 1 ponto em meia. Olha só, o desenho começa a surgir, vira o trabalho, sétima carreira, vamos começar distribuindo 2 pontos em meia, 1, 2. Entramos agora na repetição e vamos distribuir 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos repetir 5 pontos em tricô, 5 pontos em meia, até chegar no final da carreira. 5 tricôs, 5 meias, 5 tricôs, 5 meias. No final da sétima carreira, acabei de distribuir 5 pontos em meia, sobra 1 ponto e esse ponto também vou trabalhar em meia. Vira o trabalho. Vamos para a nossa última carreira do ponto fantasia, a nossa oitava carreira. Vamos distribuir 1 ponto em meia e vamos entrar na sequência de repetição, distribuindo 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em tricô. Agora 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. E segue repetindo. 5 pontos em tricô, 5 em meia, 5 em tricô, 5 em meia, até chegar lá no final da nossa última carreira do ponto fantasia. Cheguei no final da oitava carreira, acabei de distribuir 5 pontos em meia, restaram 2 últimos pontos e aqui a gente vai fazer 1 ponto em tricô, 1 ponto em meia. Finalizamos a oitava carreira, distribuímos 2 sequências do ponto fantasia e agora você vai repetir essa sequência por várias carreiras para trabalhar aqui o comprimento do nosso cachecol. Olha, o desenho já tá bem bonito, o fio começa a trocar de cor, fica bem bacana mesmo o efeito desse ponto. Então, eu vou fazer essa distribuição das 8 carreiras. Sempre que chegar na oitava, você volta para a primeira. E agora eu vou voltar com vocês com a peça bem adiantada. Olha só, pessoal, voltei com a peça bem adiantada, fui só repetindo as 8 carreiras e ele ficou uma peça muito legal. O efeito desse ponto é muito bonito, ele fica bem plissado. Então vamos conferir as medidas. Eu tenho aqui uma peça de comprimento, olha, da ponta inicial até a ponta final. O meu cachecol tá com 1,60 de comprimento. De largura, eu vou passar para vocês aqui 2 medidas. Ele assim, olha, sem abrir no plissado, ele tá com entre 15 e 16 centímetros. Mas se você abrir, ó, ele tem uma largura bem maior, né? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, não vou esticar tanto, mas ele vai ali, ó, a 26 centímetros. Mas o plissado faz esse efeito e deixa ele bem caneladinho. Gente, fica muito bonito mesmo. Então, eu atingi 1,60, entrei no segundo novelo, então a gente vai arrematar esse cachecol agora. Olha só, ainda tenho bastante material aqui, se você quiser continuar ou fazer uma peça mais larga,
você vai manter o segundo novelo. Ainda tem muito fio aqui para trabalhar uma peça mais larga ou mais comprida. Então, agora a gente vai finalizar. Aqui não tem muita necessidade de parar o trabalho em alguma carreira específica, tá? Na carreira que você finalizar, assim que você atingir o seu comprimento, então já tá bom, não precisa parar em nenhuma carreira específica. Olha lá que legal que fica. Então, agora a gente vai arrematar e tirar os pontos da agulha. Vou fazer o arremate tradicional, seguindo aqui a posição dos pontos. Onde tiver ponto em tricô, vou arrematar em tricô. E aonde tiver ponto em meia, vou arrematar em meia. Olha só que legal, gente. Esse ponto pode ser usado também em várias outras peças. Vamos fazer, então, o nosso arremate. Tenho 2 pontos em meia aqui, ó, logo no início da carreira. Então, faço o primeiro ponto em meia, o segundo ponto em meia, pego esse primeiro ponto e derrubo sobre o segundo. Aqui eu vou seguir, gente, olha, a posição dos pontos que eu estou vendo na carreira anterior, tá? Agora aqui, ó, eu tenho 5 pontos em tricô. Então, eu tenho um pontinho na agulha, faço um ponto em tricô, derrubo o ponto que estava na agulha por cima do segundo ponto que eu fiz. Olha o próximo, também em tricô e derrubo. Tô acompanhando os pontos da carreira anterior. Então, aqui, ó, eu ainda tenho 3 pontos em tricô. Então, um tricô, derrubo, bem devagarzinho. Um tricô, derrubo, aqui ó, só você segurar e vamos arrematando. Mais um tricô, derrubo o primeiro. Agora aqui, olha, os próximos estão em meia. Então, eu faço um ponto em meia, é só acompanhar a posição dos pontos na carreira anterior. Meia, ponto, derruba, meia, derruba. Olha lá, vou fazer com vocês até chegar no próximo ponto em tricô. Olha, meia. Agora aqui, os seguintes estão em tricô. Fio para frente, um ponto em tricô, derruba. E assim a gente vai tirando os pontos da agulha. Então, é só fazer esse arremate agora até chegar aqui no último pontinho. Cheguei aqui no final e tenho só um pontinho na agulha. Aqui nós vamos cortar o fio, deixando um pedacinho para o arremate. Libera a agulha. Vamos pegar uma agulha de tapeçaria, olha, com cuidado que a gente ainda tem um pontinho aqui. Vou colocar essa ponta na agulha de tapeçaria. Vamos passar essa agulha por dentro desse elo e, ó, assim a gente arremata. Agora, vamos esconder a ponta do fio aqui, olha, por entre os pontos, tá? A gente vai dando umas voltinhas aqui, para ele não escapar. Escondendo aqui na beiradinha mesmo, não precisa repuxar. Prontinho, podemos cortar. E assim a gente finaliza a nossa peça, gente, fica muito bonito, não tem avesso, os dois lados vão ficar iguais, ó, uma peça muito macia, bem quentinha, super diferente, olha, fica com um efeito bem bacana, comprida, que você pode dar várias voltas. Deixa eu tentar mostrar para vocês, olha. Muito legal, gente, adorei o efeito desse ponto e muito fácil também. Esse daqui, olha, é o restante do meu segundo novelo, então ainda tem bastante fio aqui que você pode fazer um gorro, fazer uma outra peça para acompanhar o seu cachecol, pode fazer franjas também. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais usando a hashtag Sempre Círculo. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.